Ano passado, diante da forte seca que afetava diversos reservatórios, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, criou a bandeira de escassez hídrica, você deve se lembrar. Na prática, representava maior valor adicional pago pelos consumidores para custear o uso intensivo das usinas termoelétricas. Desde o final do ano passado, com o aumento das chuvas, a agência indicou que seria aplicada a bandeira verde. O que significa que não está sendo cobrado nenhum valor adicional. Entretanto, estamos recebendo notícias, inclusive nesta semana, sobre reajustes das tarifas de várias distribuidoras. Foi o caso aqui de São Paulo. Muitos desses aumentos ficaram, inclusive, acima da inflação. Também, recentemente, a ANEEL informou que seria feita uma compensação de impostos cobrados a mais. E isso deveria resultar em um valor menor nas contas de energia. Então, fica uma confusão, né? Afinal, a conta de energia, ela vai subir ou abaixar? A gente conversa sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Costes, professor da ECA, titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos lá, professor, como é que ficaram, afinal, as tarifas de energia diante dos aumentos e das prometidas compensações? Estão sendo aplicadas? Bom, Roxane, as compensações, elas estão sendo aplicadas e os aumentos indicados, né, os aumentos apresentados, eles, segundo a ANEEL, já levam em consideração essa compensação de impostos que foram cobrados indevidamente em períodos anteriores, né? Então, mesmo assim, nós temos aumentos bastante significativos, que chegam, por exemplo, no caso do Ceará, a quase 25%, em Pernambuco, em torno de 20%. Então, são aumentos muito acima da inflação. E nós temos aí algumas bombas tarifárias que poderão surgir até o final do ano. O governo, ele prometeu que ele vai manter a bandeira verde, ou seja, não haverá cobrança adicional até o final do ano, porque ele acredita que as condições hidrológicas se manterão favoráveis. Acontece que é necessário combinar isso com o clima, né? Porque nós temos uma tendência do fenômeno Laninha, ele se reduzir bastante ou até ficar numa fase neutra agora na metade do ano, mas ele volta no segundo semestre. E sempre que isso acontece, ele traz irregularidade e redução de chuvas na região sul do Brasil, podendo atingir o estado de São Paulo. E também a gente já verifica que alguns reservatórios na região central já estão com nível em torno de 50%. Ou seja, tudo aquilo que a gente conquistou em termos de chuva, né, até com excedentes muito significativos, no final do ano passado, início desse ano, aos poucos vai sendo consumido. Então, essa promessa de manutenção da bandeira verde até o final do ano, ela é uma promessa que, caso seja mantida artificialmente, isso poderá fazer com que, após as eleições, a gente tenha alguma surpresa. O que não vamos dizer assim, anormal se tratando de Brasil. Muitas vezes, os governos, eles ficam represando algumas situações negativas até o momento da eleição, e aí vem o day after, né? O dia após a eleição, ou seja, a eleição já está consumada, aí vem os possíveis aumentos de tarifa. E eu falava de bombas tarifárias, por quê? Porque a bandeira verde, ela não tem cobrança de sobrepreço, mas a bandeira amarela, recentemente, ela foi majorada em 59,5%. A bandeira vermelha patamar 1 em 63,7% e a bandeira vermelha patamar 2 em 3,2%. Ou seja, nós temos aí as duas próximas bandeiras, a amarela e a vermelha patamar 1, ela já tem embutido aumentos significativos, além desses aumentos que estão sendo agora aplicados pelas diversas distribuidoras. As distribuidoras alegam que elas têm custos represados ao longo da pandemia, em parte do equipamento utilizado, né? Ou seja, manutenção, ampliação de infraestrutura. Isso sofre a cotação internacional do dólar, de commodities, é o caso, por exemplo, dos cabos de cobre.
Então, nós temos o impacto dessas cotações internacionais também aqui, a dolarização de parte, né, dessa prestação de serviço, e isso é só parte do problema que nós temos este ano. Talvez ano que vem a gente possa ter problemas ainda maiores, alguns deles já anunciados. Uhum. É uma bomba que certamente ficará. Então já aproveito e pergunto qual é a perspectiva para o ano que vem. Por exemplo, recentemente o governo federal ele autorizou que as distribuidoras contratassem empréstimos junto a bancos públicos ou privados num montante de até 10,5 bilhões de reais para compensar os custos de aquisição de energia das termoelétricas no ano passado, porque mesmo com a bandeira de escassez hídrica não foi, segundo as distribuidoras, não foi gerada receita suficiente para bancar esse custo. Lembrando que as termoelétricas, elas representam a forma de geração mais onerosa, né, para o consumidor. É aquela operação que tem o maior custo. Na prática, ela só perde para a energia nuclear, que não deixa de ser uma termoelétrica, mas com combustível muito específico, mas responde muito pouco pela geração de energia elétrica no país. Então, com o uso muito intensivo das termoelétricas no ano passado, segundo as distribuidoras, mesmo utilizando a bandeira de escassez hídrica, que foi uma bandeira excepcional, não foi possível angariar recursos suficientes para bancar a compra dessa energia. Então, o governo falou, não, pode contratar empréstimos junto a bancos públicos e privados para que vocês possam equilibrar o caixa. E quem é que vai pagar esse empréstimo? Nós, a partir de 2023, com sobrepreço na tarifa. Isso já está anunciado. Como eu disse também, não há perspectiva de manutenção constante da bandeira verde. Pode ser que ainda este ano a gente tenha a necessidade de migrar para a bandeira amarela, mas caso o governo não faça isso, né, tente segurar a bandeira verde, essa diferença, de alguma forma, ela será cobrada também em 2023. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a geração termoelétrica, ela está respondendo por 11% a 12% da nossa geração como um todo. E agora, nesse período de estiagem, a participação das termoelétricas tende a crescer. E qual é o impacto disso? Muitas dessas termoelétricas, elas são movidas a gás, carvão ou óleo combustível, né? São combustíveis fósseis que vêm sofrendo um aumento significativo, principalmente gás e óleo, no mercado internacional. Então, essa geração de energia, ela sofre o impacto das cotações internacionais desses combustíveis, né? Então, isso poderá também impactar nas contas de energia elétrica a partir de 2023. Eu, particularmente, Roxane, eu temo que ocorra, ou logo após as eleições, ou a partir de janeiro, algo parecido com um tarifaço, como aconteceu na Argentina há algum tempo. Não que um aumento muito, muito grande, mas um aumento que venha repercutir novamente no custo dos serviços, nos custos industriais, e também venha repercutir, infelizmente, na inflação. Muito provável. Vamos acompanhar professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente, com a gente aqui. Obrigado pela análise, professor. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais publicadas em nosso portal jornal.usp.br, vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Ou ainda, no canal no YouTube, o ambiente é o nosso meio. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.